agradeço, então, a participação de todos os palestrantes do segundo Stolives, né, e a equipe que compõe, né, o Stolives pelo imenso trabalho, ao grupo Herviegas pelo apoio, né, e o Alessandro, ele é técnico em Química, apresentando o palestrante. Ele recebeu o prêmio Lavoisier pelo melhor desempenho da turma dele. Como vocês veem, ele é um jovem palestrante, né? Ele é integrante da equipe Stolives e também integra a equipe de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Herviegas. Essa palestra será gravada e apresentando o tema Impregnações, Grocut, Fontana Masson e Reticulina, Alessandro Munhoz. Bom, Andressa, obrigado pela introdução. Boa tarde, gente. Eu vou iniciar aqui a apresentação para vocês. Só um segundinho. Bom, gente, então eu vou falar um pouco para vocês sobre as impregnações por prata, né, que é uma parte bem importante na nossa rotina e que gera bastante dúvida, né? Mas antes de tudo, eu quero começar a falar uma parte importante sobre diferenças de certas coisas da rotina. Iniciando com os kits, que eu vou apresentar umas vantagens e desvantagens dele. Os kits, uma vantagem deles é que eles são prontos para uso. Então você vai comprar do seu fornecedor, vai chegar no seu laboratório, você já vai poder utilizar na sua rotina. Eles também garantem uma maior reprodutibilidade, porque você vai ter já os reagentes prontos, com um protocolo padronizado. Então, se você passar certinho para cada pessoa do seu laboratório, e eles tiverem um conhecimento, pelo menos de colorações básicas, eles vão poder conseguir fazer essa coloração. Com eles também você vai ter uma validação do seu fornecedor, uma identificação ou uma certificação, que tem também o certificado de análise, você vai comprar o seu kit, e junto com ele vai ter um certificado falando, ó, esse kit realmente funciona, você não comprou um kit de má qualidade, então você pode usar ele com segurança. Além disso, se caso aconteça alguma coisa durante a sua reação não funcionou, você pode acionar a assessoria científica. O que é essa assessoria científica? Que realmente, se acontecer algum erro com o seu kit, você vai poder entrar em contato com eles e eles vão te dar um suporte técnico o mais rápido possível para poder resolver o seu problema. Além disso, eles têm um bom custo-benefício. Não é a mais barata das opções, porém, com o tanto de coisa que ele vai proporcionar, é um valor razoável, é um valor que vale a pena. E uma desvantagem dele é que não existem kits de todas as colorações. E também entrando no método in-house, que você realmente faz na sua casa, você vai fazer do seu jeito, as vantagens dele é que você vai ter um menor custo na produção dele, já que você vai realmente fazer, você vai comprar a matéria-prima e vai fazer. Você vai poder criar e inovar de acordo com o seu gosto, com o gosto do patologista. Você também pode fazer os kits de todas as colorações, já que você mesmo vai produzir. Porém, para você poder criar, inovar ou fazer kit de todas as colorações, você tem que ter uma expertise, você tem que saber o que você vai fazer na sua produção. Isso pode ocasionar uma menor reprodutibilidade, já que se só uma pessoa souber fazer isso no seu laboratório, nem todo mundo vai conseguir fazer, certo? E isso também pode, por conta da menor reprodutibilidade, pode ocasionar uma falta de padronização. Além desses dois, nós possuímos também a opção da automação, que, como a Andressa já falou, na segunda-feira vai ter um vídeo na nossa Stolive já programado, falando sobre a automação ou manual. Mas o que eu quero entrar aqui falando sobre automação é que, na automação, quando você compra uma máquina do seu fornecedor, você não vai poder utilizar qualquer kit ou um kit feito no seu laboratório. Você vai ter que utilizar os kits do fornecedor dessa máquina, do fornecedor do equipamento, porque é um programa que só funciona em combinação, certo?
Agora, falando um pouco sobre a história das impregnações, eu vou iniciar com o Pierre Masson, que ele foi um médico patologista francês que, em 1914, ele desenvolveu uma reação argenta-fim para detectar a melanina, né? Que é o famoso Fontana-Masson, né? E Masson é um nome conhecido também por conta do tricrômico, que também foi ele que desenvolveu o tricrômico de Masson. E lá em 1919, 5 anos depois, o Rio de Ortega, que foi um médico histologista, ele descobriu a microglia e desenvolveu, tá, ajudou no desenvolvimento de impregnação metálica também, mais para o estudo de fibras reticulares. E mais para frente, lá em 1937, o George Gomery, que ele foi um patologista norte-americano de origem húngara, ele desenvolveu o nitrato de prata de metanamina, ou nitrato de prata de Gomery. Existem vários nomes para essa solução. Assim como para o kit que essa solução vai ser usada, que é o Grocot, ou a técnica de Gomery, ou a prata de metanamina. Existem vários nomes para a mesma técnica e para a mesma solução. E também o Gomery, assim como o Masson, ele também desenvolveu um tricrômico, que é o tricrômico de Gomery. Aqui eu coloquei uma árvore da história da histologia e a gente pode perceber que foi a partir mais ou menos de 1910 para frente que teve um desenvolvimento, uma pesquisa das impregnações metálicas. Tá bom, Alessandro, mas como que eu vou conseguir, na minha rotina, ter uma boa impregnação? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, eu quero falar sobre a água, porque a água ela pode interferir se for uma água de má qualidade. Por que que ela vai fazer isso? Porque a água todas as soluções elas possuem um, um negócio chamado condutividade. Que o que é isso? A condutividade ela é basicamente o quanto de íons tem dissolvidos na sua solução, certo? Então, o que, que são íons? É, por exemplo, quando você pega o sal de cozinha, que é o NaCl, na hora que você for dissolver na sua água, você fizer lá a sua solução, você vai separar, você vai ter o cátion e o ânion. E isso vai facilitar uma corrente elétrica passar na sua solução de água, vai ter uma menor resistência. E aqui vocês podem ver, por exemplo, a água do mar ela possui vários íons dissolvidos. Portanto, se a gente colocar uma corrente elétrica passando por aqui, ela vai passar com muita facilidade. Agora, já numa água destilada, uma água deionizada, você vai ter uma pureza maior, uma resistência maior e vai ter uma menor passagem de corrente elétrica. E eu vou passar aqui para o PET Colorado, é um site bem legal de simulações, que a gente pode ver, por exemplo, aqui nós temos uma solução de sal de cozinha mesmo, de cloreto de sódio. Que quanto mais dissolvido você tiver, você vai ter mais moléculas soltas na sua solução. E, igual eu falei, vai facilitar a corrente elétrica passar. Por exemplo, aqui o exemplo não é de sal, é de ácido, mas também tem o mesmo princípio, que quanto mais você tiver dissolvido, mais vai passar a corrente elétrica, certo? Tá, Alessandro, mas por que você está falando de corrente elétrica? O que tem a ver corrente elétrica com a minha solução da prata? Bom, pensa assim, se você tiver muitos íons dissolvidos na sua solução, você vai facilitar a corrente elétrica, beleza. Mas se você for diluir o seu nitrato de prata, você também vai ter muitos íons para poder reagir, atrapalhar a sua solução. E quando você fizer isso, se você fizer uma solução de nitrato de prata com uma água de má qualidade, na hora que você dissolver, a água vai turvar, ela vai ficar esbranquiçada. E isso é porque os íons vão reagir, né, vão realmente reagir com com o seu nitrato de prata, e você vai ver essa água diferenciada. Bom, e como que eu sei se a condutividade da minha água é boa, se a água é de boa qualidade? Você pode utilizar um equipamento que é chamado condutivímetro, que você vai mergulhar, vai colocar a ponta dele na sua solução e você vai poder medir a condutividade da sua água, que quanto maior a condutividade, quanto maior a condutividade, menor é a qualidade da sua água. Então, você tem que prestar muita atenção no nível da sua condutividade. Bom, nós temos esse condutivímetro vermelho aqui, que eu estou com ele nas minhas mãos, que no final dessa palestra a gente vai ter, como nós tivemos no primeiro Stolives,
um quiz no Kahoot e o vencedor vai ganhar esse condutivímetro para medir a água do seu laboratório e ter uma confiança melhor na qualidade da sua solução. E aqui nós podemos ver uma graduação da solução com mais pureza, né, com uma menor condutividade, para uma com maior condutividade, por exemplo, o ácido sulfúrico, a 10%, que possui uma condutividade extremamente alta de 140.000 microsiemens por centímetro, que é a unidade de medida para condutividade. Mas no seu laboratório você não vai utilizar isso, né? Você vai utilizar a água destilada, que é padronizada de acordo com a literatura, que ela vai possuir uma condutividade de 1 a 10 microsiemens. Tá certo. Então vamos passar por uma parte que também interfere na nossa reação, na nossa rotina. Começando pela fixação, que se não for um formal de boa qualidade, que a gente tem que dar preferência, de acordo com a literatura, para uma formalina tamponada 10%, para ela poder fixar a nossa peça, o nosso tecido. Logo em seguida, a gente vai partir para a macroscopia, para o nosso processamento histológico, emblocamento e o corte. Bom, o corte é outro ponto que eu quero ressaltar, porque nós temos que ter uma padronização de micra. Geralmente tem que ser, também de acordo com a literatura, de 1 a 3 micras, um corte fino. Existem exceções, é realmente uma exceção ou outra que precisa de um corte grosso, por exemplo, o vermelho Congo, que vai utilizar 5 a 6 micras, é um corte mais grosso, mas é realmente uma exceção. Logo em seguida, a desparafinização, que é necessário você fazer uma boa desparafinização, porque, principalmente nas reações de prata, é uma reação que pode descolar o seu corte. Então, se você não fizer uma desparafinização bem feita, no final você pode acabar perdendo essa lâmina, o corte descolar da sua lâmina. Logo em seguida, a gente fez todos esses passos certinho, seguimos certinho, a gente vai fazer a nossa técnica. Bom, existem várias soluções de prata que a gente utiliza nos nossos kits, nas impregnações. Por exemplo, a prata amoniacal, que a gente vai ter o nitrato de prata, que se você dissolver numa água de boa qualidade, ele vai ficar assim, com a mesma coloração da água normal, não vai turvar. Logo em seguida, a gente vai adicionar o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio, ele vai turvar a nossa solução. Aí não está errado, ela vai ficar amarronzada, mais escura mesmo. Aí logo em seguida a gente vai adicionar o hidróxido de amônia, que aí sim a gente vai retornar a nossa solução à coloração inicial. E por isso prata amoniacal, porque vai o nitrato de prata e o hidróxido de amônia. Nós temos também a nossa metanamina e nitrato de prata, que como a gente viu lá atrás, foi desenvolvida pelo Gomori, né, Jorge Gomori. Que nela vai o nitrato de prata, vai metanamina e a água. Também nessa solução, se você utilizar uma água de má qualidade, vai interferir na solução e na reação. Bom, no Fontana Maçon e no Grokut, a gente utiliza a fonte de calor para a gente fazer a nossa impregnação. E o que eu vou utilizar? Nós temos duas opções para o método manual, que é o banho-maria, o banho histológico, ou a estufa. Sendo o banho-maria muito utilizado mais para pesquisa, ela vai fazer uma impregnação mais gradual, mais lenta na sua lâmina. Já a estufa, ela vai facilitar o nosso trabalho, então ela vai fazer uma impregnação mais rápida, vai sair mais fácil nossa lâmina e também é o que é mais utilizado nas rotinas laboratoriais. Nós temos também a opção da máquina, né, que é mais para o método automatizado. Bom, o Crockett ou a prata de metanamina, também chamada de método Gomori, para que ela serve? Ela é utilizada para você visualizar os fungos no tecido, que você vai ter os reagentes, vai ter o ácido crômico, a prata, ou a metanamina, nitrato de prata, o bórax, cloreto de ouro e o verde-luz, sendo o cloreto de luz a coloração de fundo da sua lâmina, da sua coloração. Aqui é uma lâmina de Grokut que tem bastante fungo nela, né? Aqui nós podemos ver dois tipos. Aqui no fundo, o verde é o verde luz, né? A coloração de fundo, e tudo isso que está em preto, mais escuro, é fungo. Nós temos o fungo nesse formato mais alongado, né? Um bastonete assim. E esse mais circular, parece uma bolinha. Tudo isso é fungo. Nós temos também o Fontana Masson, que foi desenvolvido lá pelo Pierre Masson, que ela é utilizada para demonstrar os pigmentos de melanina,
que nela vai a prata amoniacal ou a metanamina nitrato de prata, que eu vou explicar mais pra frente por que ou, né? E o cloreto de ouro e a eosina. A eosina, assim como o verdiloso no Grocott, ela é utilizada para fazer a coloração de fundo. Então, se for do gosto do patologista, você pode fazer um Fontana Masson modificado, que é utilizando o verde luz como a coloração de fundo. Aqui eu coloquei um exemplo com duas lâminas, sendo a maior é um caso realmente rodado na rotina da pessoa, e essa menorzinha é um caso controle, é o controle que a pessoa rodou junto. Que aqui nós podemos ver realmente o pigmento, a marcação da melanina em pontinhos pretos. Isso tudo a prata realmente impregnou e marcou. Aqui em cima, que é o caso que a pessoa rodou, não tem nenhuma marcação, não impregnou em nenhum pigmento de melanina. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que está sendo analisada, ela possui vitiligo, ela não tem o pigmento de melanina, né, nessa parte do tecido, certo? E umas dicas que eu quero passar para vocês, dicas e atenções, né? É que o Grocott e o Fontana, eles podem ser feitos juntos. Mas isso você tem que tomar uns cuidados especiais. Por quê? Na técnica do Grocott, você vai utilizar o ácido crômico antes de tudo. Então, enquanto a lâmina do Grocott estiver no ácido crômico, a sua lâmina do Fontana vai ficar esperando, aguardando para poder ir para a prata e fazer a impregnação. Outra coisa também é a atenção com o bórax, que o bórax também é utilizado na, na técnica do Grocott, que ele vai ser dissolvido na água junto com a solução de nitrato de prata. Então você vai pegar um pouco de água, pingar algumas gotas do nitrato de prata, mais algumas gotas do bórax, e aí você vai ter uma solução para você fazer essa impregnação para o Grocott. E é isso que você vai utilizar na impregnação se você fizer os dois juntos. Você vai usar a técnica da prata para o Grocott, certo? Outra atenção também é que o Fontana ele vai sair mais rápido. Então você vai colocar as duas juntas, mas você vai focar primeiro no Fontana porque ela faz uma impregnação mais rápida do que no Grocott. Nós também temos uma parte importante, que é a temperatura da nossa estufa, que de acordo com a literatura tem que estar padronizada de 60 a 65 graus Celsius. Muito importante essa temperatura estar padronizada. Nós temos que deixar, você pode também, para facilitar a sua rotina, tem muita coisa para fazer, você pode, antes de começar a sua coloração de prata, uns 20 minutos antes você deixa ela já aquecendo, pré-aquecendo na estufa, que aí você vai terminar, vai passar pelo ácido crômico ou o Fontana Masson já está lá, você vai colocar na sua solução e já vai começar. Vai facilitar, vai agilizar a sua rotina. E também um ponto muito importante é priorizar. Por que priorizar? Se você tiver várias colorações para fazer na sua rotina, você vai focar na sua reação de prata, porque é uma parte que é muito sensível. Se você passar na prata, você não pode voltar atrás, que é uma parte que eu vou explicar mais para frente por que não. Bom, nós temos também a reticulina, ou o método de Gomer, que ela é utilizada para demonstrar as fibras reticulares do tecido, que vai o permanganato de potássio, o ácido oxálico, o sulfato de amônio e ferro, a prata amoniacal, o formol é a nossa solução reveladora. Então, na hora que a gente pingar, depois que ele passou para a prata, passou pela prata, a gente vai pingar o formol, e ele vai revelar o nosso tecido, ele vai ficar marrom. Ele já vai mostrar a prata se realmente funcionou. Logo em seguida, a gente vai pingar o nosso cloreto de ouro. Nós temos uma lâmina, ela é de uma medula óssea, e aqui a gente pode perceber que tudo isso aqui são as fibras reticulares marcadas, mas ela não possui coloração de fundo, que se for no gosto do patologista, você pode colocar uma coloração, uma eosina, um verde luz, por exemplo. Agora, umas considerações finais que eu quero colocar é que é bom ter um controle positivo rodando de acordo com a literatura. Por quê? Porque se você não rodar um controle positivo, você pode ficar em dúvida, será que a minha prata realmente não funcionou? Será que é o corte que é negativo? Será que é o controle que é negativo? Pode ser a sua prata ou pode ser realmente o caso que é negativo. Então, se você tiver um controle, você vai ter certeza o que aconteceu para você poder soltar depois. Você também tem que ter o controle ao microscópio para você saber se a sua impregnação está quase
tá quase chegando no ponto, você vai olhar ao microscópio. A equipe do Histolive já fez um vídeo sobre isso, está lá no nosso canal. Aqui o link, se vocês quiserem dar uma olhada depois, que a gente fala bastante sobre isso, de como melhorar as lâminas na nossa rotina. Uma sugestão que eu dou também é a utilização de lâminas com carga. Por que utilizar as lâminas com carga? Porque as reações de prata, elas são muito agressivas para a nossa lâmina. Por exemplo, no Fontana e no Grocket, a gente vai utilizar o calor, e isso pode facilitar o descolamento. Já na reticulina, a gente possui o formol, que é um reagente bastante agressivo para a nossa lâmina. Então, se você utilizar uma lâmina de uma menor qualidade do que uma lâmina com carga, ele pode acontecer do corte descolar e você perder essa lâmina. Também, uma coisa que vocês podem estar se perguntando é por onde foi parar o tiosulfato, que tem ele em várias literaturas, em várias técnicas, tem o tiosulfato. Bom, o tiosulfato, ele possui o mesmo princípio que o cloreto de ouro, que ele vai limpar a sua lâmina e vai diferenciar. Então, se você passar pelos dois, pode acontecer de passar um pouco do ponto e acabar apagando a sua marcação, a sua impregnação. Mas aí, se a pessoa já tiver uma familiaridade com o tiosulfato, já conhecer um tempo legal, não tem problema. Tá, Alessandro, mas se eu passar no tiosulfato o tempo, passar no cloreto de ouro o tempo, ou impregnar muito a prata, que eu só passar no diferenciador, né, para apagar a coloração, no álcool ácido, e eu volto. Queria que desse para fazer isso, mas não dá. Por quê? Porque a prata ela vai realmente impregnar no nosso tecido e você não vai conseguir retirar essa prata de lá. Então, não vai funcionar, não vai adiantar passar no álcool ácido que ela não vai descorar. Diferente de uma HE, de um guinça, por exemplo, que você pode passar no álcool ácido e refazer a sua coloração do jeito certo, ou fazer a coloração correta. Obrigada pela sua palestra, foi muito enriquecedora. E temos perguntas. Temos perguntas. Vamos lá. Para você. Vamos lá. Uhum. A primeira pergunta é do Leonardo 11. Não, desculpa, gente, peraí, me confundi. A primeira coloração é da professora Luzia Caputo, tá? Ela disse que não entendeu muito bem a parte que você deixa pré-aquecendo na estufa. Certo. Então, a parte da estufa é que você pode agilizar a sua coloração, a sua rotina no laboratório, fazendo o Fontana e o Grocket juntos na parte da prata. Você pode colocar os dois na solução da prata impregnando na estufa. É basicamente isso. Você só tem que tomar um cuidado com as técnicas, porque são diferentes, o início delas. Por exemplo, o Fontana já vai direto para a prata se você fizer ele sozinho. Já o Grocket, ele passa pelo ácido crômico antes. Então, antes de você fazer, você vai passar o Grocket pelo ácido crômico, enquanto as lâminas do Fontana vão ficar aguardando para ir para a prata, para ir para a estufa na impregnação. E também outro cuidado é o bórax, que se você fizer os dois juntos, você vai ter o bórax na sua solução, junto com a prata. Ótimo. Só complementando, Alessandro, a sua resposta, é o seguinte, né? A parte, eu acho que ela se referiu à parte que você coloca os reagentes e deixa na estufa os 20 minutos antes, né? O que acontece? A literatura, ela diz que nós devemos impregnar no banho-maria lentamente. Essa impregnação, ela deve acontecer lentamente, porque fica uma lâmina, assim, capa de livro mesmo, sabe? Fica uma lâmina perfeita. Só que muitas vezes o patologista, né, quem está na rotina, ele chega e fala assim, olha, você tem meia hora para me entregar esse caso de Grocket ou de Fontana, enfim. Então, o que acontece? Você, por conta dessa pressão, né, não é a impregnação perfeita, mas você consegue sim visualizar fungo e você consegue sim visualizar
a marcação ali da melanina. Se você deixar uns 20 minutos essa prata aquecendo enquanto você vai fazendo os outros processos, porque você está na correria, e aí você coloca essa lâmina depois. Ela faz um processo mais rápido de impregnação, tem que tomar bastante cuidado, porque pode ficar uma lâmina suja, não é o mais indicado. Mas, assim, a dica que a gente está dando aqui é porque o pessoal está lá na rotina, tá sofrendo, e o patologista, ó, meia hora para você entregar. Então, é muito pouco, porque em meia hora a gente faz uma desparafinização, né? E aí você fica naquela correria, tá? Então, assim, só fazendo esse adendo, que o que a literatura diz, que o ideal é você fazer essa impregnação devagar, né? No banho-maria, tá? Então, assim, mas na rotina, vai na estufa, tá? Exatamente. Aqui o Felipe Casati, ele fala assim, o que acham de realizar a técnica de prata no micro-ondas? Ele diz que ele usa essa técnica do micro-ondas, Alessandro. Bom, é uma técnica de calor, mas ela é mais rápida, pode ser muito agressiva para a sua solução, né? Porque o micro-ondas vai agir direto, pode aquecer muito, então você não vai ter esse controle da temperatura, que, por exemplo, na estufa você vai ter entre 60 e 65 graus, no banho-maria você também vai ter uma temperatura mais controlada, então no micro-ondas você não vai ter isso, então você pode passar muito fácil a sua coloração, tem um risco maior. Eu nunca utilizei, mas eu acredito que seja assim pode ter essas desvantagens de utilizar no micro-ondas. Mas sim, vai aquecer e vai funcionar, pode funcionar se você utilizar de uma maneira já conhecida. Isso, se já tiver um protocolo, né? Não é o mais indicado também, né? A não ser que seja aqueles micro-ondas próprios para lâmina mesmo. Então, se você tem um equipamento que é próprio para isso, né? Um micro-ondas realmente para anatomia patológica, ok, né? Mas assim, não é indicado. Mas aí você fala, Andressa, é o que eu tenho para fazer. Então, padroniza da melhor maneira, porque você vai ter que, de uma forma ou de outra, entregar essa lâmina para o patologista, né? Temos mais questões aqui, ó. A outra questão que a professora, a Flávia Almeida, ela fala assim, ela pergunta se você vai disponibilizar os protocolos de colorações, se você vai disponibilizar esses protocolos de impregnação. Bom, eu posso depois indicar, passar para vocês, eu passo para vocês o que eu utilizo geralmente, o que eu conheço para vocês. Eu vou deixar, a gente pode mandar no e-mail do Stolives mesmo, ou depois no meu, eu posso colocar aqui para vocês, e eu envio, sem problemas. Depois é só mandar um e-mail. Sem problema. Ótimo. Aqui também a professora Luzia, ela comenta que, para ela, o tiosulfato é para remoção da prata residual, como você explicou mesmo, que é para limpar, né, a lâmina. Então, ela fala que é essencial utilizar o tiosulfato. Você quer comentar, Alessandro? Sim, o tiosulfato, ele também faz, o cloreto de óleo tem a mesma, ele vai fazer a mesma coisa que o tiosulfato. Então, os dois vão limpar a sua lâmina, vão fazer essa diferenciação. Mas se você estiver habituado a utilizar, não tem problema. Se você não estiver habituado com a técnica, pode ocorrer, né, de a pessoa passar um pouco um dos dois. Porque você vai ter uma dupla, você vai limpar duas vezes a sua lâmina. E o que pode acontecer é realmente remover essa marcação, né? Vai ter um apagamento da prata, certo? Então, tem que ter, para quem usa, tem que ter um protocolo bem padronizado, né? Assim, você tem que ter a padronização. Enfim, né? Porque geralmente quem aprova a nossa lâmina é o médico patologista, né? Então, na rotina, muitas vezes você, principalmente na reticulina, acaba utilizando o tiosulfato, e se você não for criterioso ali na hora, tirar rapidamente, realmente pode ter, sim, um apagamento acentuado aí das fibras reticulares, né? Mas assim, a gente tem muitos protocolos, né? Eu até estava ajudando o estudo do Alessandro e a gente nem entrou no mérito de protocolo, porque são vários protocolos,
né? Então, por isso que a gente nem entrou nesse mérito. Tem o bisulfito também, que o pessoal tá perguntando aqui, que você não comentou nada do bisulfito. Então, tem gente que usa e tem gente que não usa. Tem gente que usa tiosulfato e tem protocolo que você vai encontrar que, assim, da experiência, né, técnica também, que não usa. Então, vai muito de protocolo que a gente precisa saber interpretar aquele resultado. Novamente, tem muitos laboratórios que não têm microscópio na área técnica. Então, você precisa saber se eu estou fazendo uma coloração se eu estou fazendo uma impregnação por prata, o que eu quero ver. Nossa, eu estou com barulho aqui no micro, desculpa, gente. Se eu estou fazendo uma impregnação, né, por Grocott, né, então, assim, o que eu quero ver? A gente tem que saber isso, né, porque se você fez a tua impregnação e não marcou fungo, não funcionou. Então, assim, eu bato nessa tecla, você tem que aprender a olhar, né? Então, assim, a reticulina são fibras reticulares, tem que estar bem marcada, né? Como a imagem que o Alessandro mostrou, uma impregnação bem marcada, né? E da mesma forma, o Fontana. No Fontana tem que tomar bastante cuidado, porque assim, o controle de todas as impregnações são feitas ao microscópio. Então, assim, precisa do microscópio. Então, será que já impregnou? Será que não? Então, quando a gente está fazendo, assim, lá no banho-maria, ou independente, né, na estufa, no micro-ondas, você quer saber se já chegou, né? Então, tem que tirar essa lâmina da prata, colocar no menor aumento no microscópio, e você tem que visualizar. Então, você não vai montar, não vai fazer nada, vai simplesmente tirar da prata e vai colocar no menor aumento e ver se tá ok, se está indo, né? Porque o controle de todas as impregnações é o microscópio. Para isso, o técnico, o biólogo, o biomédico, ele precisa saber ver para que função é aquela impregnação que ele está realizando. Alessandro, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, viu? Muito obrigada pela participação e fiquei super feliz, foi uma excelente aula. E à tarde a gente vai fazer uma pausa agora, a Malu vai falar com vocês, e à tarde tem mais, gente, tá bom? A Malu vai falar agora um pouquinho com vocês. Tchau, Alessandro. Tchau, Andressa, obrigado. Tchau, gente.